tenho percebido a dificuldade que as pessoas têm em lerem a Bíblia. A Bíblia é um manual de instrução de vida. A Bíblia não é propriedade de um povo ou de uma religião. Ninguém, ministério algum, igreja alguma, tem um documento que diz: a Bíblia é nossa e de mais ninguém. Portanto, a Bíblia não é da igreja católica ou igreja evangélica e nem dos judeus, apesar deles terem sido canal para receber a palavra de Deus e para guardá-la, né, e para fazer com que ela se propagasse por todo o mundo. A Bíblia é um manual de instrução de Deus para a criatura. Eu chamo de carta de amor do Criador para a criatura. E as pessoas, eu sempre pergunto: você tem lido a Bíblia? E a resposta quase sempre é: não, eu leio de vez em quando. A Bíblia, ela não é algo, um livro que eu vou ler uma vez na vida e eu já li e é o suficiente. Ou então eu vou ler de vez em quando e já está muito bom. A Bíblia deve ser lida todos os dias, porque a leitura da Bíblia vai te levar a conhecer a Deus e a temê-lo. Você vai aprender a temer a Deus lendo as Escrituras. A palavra de Deus ou a Bíblia não contém palavras de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E ela não é uma verdade relativa, ela é uma verdade absoluta. A Bíblia é o único livro capaz de mudar a sua vida e mudar a sua conduta. Com a Bíblia, lendo a Bíblia, você vai ter uma conexão maior com Deus. A Bíblia é dividida em 66 livros. Existem livros históricos, livros poéticos, a história de Israel. Ela é dividida em o Velho Testamento, onde fala o início da criação do ser humano, quando Deus escolhe a nação de Israel através de um casal, Abraão e Sara. Toda a história, os descendentes de Abraão e toda a história de Israel está ali no Velho Testamento. O Novo Testamento nos conta a partir de Jesus, o Filho de Deus, descendente do rei Davi, um judeu. O Novo Testamento nos mostra Deus estendendo a sua graça, a sua salvação para toda a humanidade, não apenas para os judeus. Nós, como gentios, a Igreja de Jesus, não somos um povo que substitui os judeus. A Bíblia diz que se Deus deixar de amar os judeus, os sinais ou os astros, as estrelas, o sol vão parar de existir. É impossível isso acontecer. Deus ama os judeus e ama também todos os povos. E o Novo Testamento nos mostra tudo isso. E é interessante porque as pessoas às vezes começam, esse ano eu vou ler toda a Bíblia. E elas começam no livro de Gênesis e acham interessante porque conta a história da humanidade, são várias histórias muito, muito interessantes. Mas aí quando chegam em Êxodo, Números, que é o recenseamento, a contagem do povo de Israel, a maioria ou muitas pessoas desistem ali. Dizem: a Bíblia é muito complicada, é muito nome, mas tudo tem um propósito, tem uma razão de estar ali. E é interessante porque eu leio a Bíblia tem 31 anos, desde os meus 16 anos de idade que eu leio a Bíblia. E eu leio a Bíblia várias vezes no ano. Durante todo esse tempo eu leio a Bíblia e conheço muitas coisas da Bíblia. E a Bíblia sempre me surpreende. E esses dias mesmo, terminando a minha leitura da Bíblia, eu me deparei com as divisões da terra de Israel, quando Josué e o sacerdote Eleazar dividem toda a terra de Israel para o povo de Israel. E tem lá as divisões, os nomes de quem, por sorteio, ficou com determinado espaço em Israel.
E eu falei para Deus, ai Senhor, que importância isso tem para nós, né? Se eles ficaram com o sul, se ficaram com Hebron, se ficaram com Samaria ou além do Rio Jordão, que importância tem para mim que sou uma brasileira? Mas eu continuei lendo, né? Porque já há muito eu fiz um acordo com Deus que eu leria a Bíblia toda sem pular uma só vírgula. E é interessante porque eu senti ali naquele texto algo muito interessante que eu nunca tinha visto antes. Como que uma tribo maior, ela recebia uma herança maior. E quando às vezes a herança que ela tinha recebido, a terra que tinha recebido, era pouco para ela, ela ia até Josué e o sacerdote e dizia, olha, eu recebi a terra, mas é pouca, nós temos muita gente. E o sacerdote e Josué diziam, olha, então conquiste mais, né? Você pode conquistar mais. E eu vi duas coisas. Primeiro que, às vezes, o nosso sustento não dá para a gente se manter, pagar as contas e manter a família, até mesmo ajudar outras pessoas. Mas nós podemos conquistar mais. A gente tem essa bênção de Deus e temos que ter garra para conquistar mais. E o segundo ponto que eu vi nesse texto, assim, que a gente às vezes passa desapercebido, é não ter inveja. Quem ganha mais precisa de mais. Quem ganha menos consegue viver, talvez, com aquele pouco. A gente não precisa de ter ganância. Algumas pessoas precisam de 10 mil reais para viverem durante o mês. E algumas pessoas precisam de 1 milhão de reais, na verdade, não é para viver naquele mês, mas às vezes para ter uma segurança maior. E a gente não precisa ter ganância e nem inveja de ninguém. Deus dá a cada um segundo a necessidade, segundo o propósito. E se há pouco, se 5 mil reais para você, você não consegue viver com esse valor, você pode orar, você pode falar com Deus e lutar para conquistar mais. Enfim, a Bíblia sempre vai ter uma palavra para cada um de nós. Um dos livros mais difíceis para a maioria das pessoas em ler é o livro de Apocalipse. É o último livro da Bíblia. É um livro de revelação. É um livro que fala de alguma coisa atual que estava acontecendo naquele momento, como as 7 igrejas do Apocalipse. Elas existiram, aquelas igrejas, não é figurativa, ainda que nós podemos trazer para nós hoje, para a situação das igrejas no geral hoje, a gente pode comparar muito. Mas o livro de Apocalipse é um livro que conta sobre o futuro, muitas coisas que vão acontecer no futuro. E as pessoas têm um certo receio, medo de ler o livro de Apocalipse. Mas é muito bom quando nós lemos com o coração aberto, oramos antes de ler a Bíblia, porque Deus sempre fala conosco. Um dos primeiros versículos de Apocalipse, capítulo 1, nos mostra algo muito precioso. Deus nos ama. Deus te ama. Então não tenha medo de ler o livro de Apocalipse. E nos mostra também 2 medos que o ser humano tem. O ser humano tem medo da morte e o ser humano tem medo de ir para o inferno. A morte e o inferno. A Bíblia diz em Apocalipse, no primeiro capítulo, logo no início, quando você começa a ler esse livro tão maravilhoso, a Bíblia fala que Jesus, ele tem nas mãos a chave da morte e do inferno. Os 2 medos da humanidade, você pode ter segurança se você conhecer a Jesus. Eu sei que muitas pessoas hoje dizem que não acreditam em Deus, são considerados ateus porque não acreditam em Deus. E talvez você não acredite em Deus. E eu entendo, há muitas pessoas que não acreditam no Deus que as pessoas mostram hoje. Um Deus, às vezes, ganancioso, um Deus corrupto, um Deus que não é nada daquilo que a Bíblia nos mostra. Eu lhe convido a conhecer a Deus através das Escrituras, através da Bíblia. Ore, peça a Deus para falar com você, peça a Deus para se revelar a você. Deus é o seu Criador e Deus ama você.